Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dados super interessantes que a gente encontrou fazendo um pequeno estudo aí do e-commerce brasileiro com relação à nota Google PageSpeed Insights e principalmente aí com Core Web Vitals. Lembrando que se você não sabe o que é o Core Web Vitals ou você não tem muita familiaridade, nós produzimos um vídeo super completo e detalhado sobre o assunto. E eu super recomendo aí que você assista esse vídeo antes de ver o estudo. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no card aqui em cima. E para começar, eu acho que é super importante contar um pouquinho da história desse estudo, né? O que motivou o estudo. E basicamente a gente tem alguns clientes que são grandes e-commerce aí no Brasil, né? E a gente sabia que a nota aí nossa no PageSpeed e também as métricas de Core Web Vitals do Google, que o Google chama de principais métricas web, estavam muito ruins, né? E lógico que você sempre vai comparar isso com o concorrente. E quando você pega um e-commerce grande, os concorrentes também são grandes. E aí a gente acaba ficando meio assustado, né? Porque todas as métricas pareciam ser muito baixas. E foi a partir dessa curiosidade que a gente resolveu fazer um estudo aí com os maiores sites de e-commerce do Brasil para conseguir avaliar como estavam todos esses principais players do mercado, né? E nessa lista a gente acabou consolidando alguns dados de diversas fontes, né? Mas basicamente a gente filtrou e refinou para deixar os dados mais informativos, mais interessantes para a gente, né? A gente acabou excluindo alguns e-commerces que efetivamente não vendiam para o usuário final, basicamente eles vendiam anúncio, né? Então a gente não considerou o meio e-commerce, a gente considerou mais e-commerce ou marketplace aí no caso, quando tem uma venda direta ou tem uma transação direta feita aí pela própria plataforma, né? E em alguns casos, teve alguns que a gente removeu porque tinha algum tipo de bloqueio que não permitia com que as ferramentas conseguissem analisar direito. Mas de uma maneira geral, a gente pegou uma lista de 100 sites que com certeza são um dos maiores aí do Brasil, né? E isso já dá para dar uma visualização bem clara do que está acontecendo. E aqui é super importante lembrar que esses dados vão estar disponíveis para vocês revisarem, para vocês compartilharem e principalmente aí para vocês baixarem e conseguirem fazer suas próprias análises, né? Inclusive quem quiser adicionar informações no estudo, tá liberado aqui, eu vou colocar o link para a página do site que vai ter print de diversas coisas que a gente fez e principalmente uma tabela com todas as informações consolidadas. E aí é muito importante salientar que esse estudo, por ser um primeiro olhar, a gente definiu aí só analisar a homepage desses principais e-commerce. Então é muito importante entender que a gente definiu isso porque a homepage normalmente é a página mais importante desses sites, né? Onde a experiência do usuário deveria ser levada mais em consideração ainda. Mas no e-commerce você tem que lembrar que tem diversas taxonomias. Então você tem as páginas de produto, as páginas de categorias e talvez aí páginas de tags e outros tipos de taxonomia que normalmente tem aí em e-commerce. Então a gente tem que lembrar que isso daqui é uma visão geral. Cada e-commerce aí precisa fazer a sua introspecção e analisar todos os dados relativos ao seu próprio e-commerce. Eu recomendo inclusive que vocês tenham o Search Console, dá para criar aí já através de templates relatórios no Data Studio, tem várias formas de fazer essa análise. Mas de qualquer jeito, é super importante também lembrar que a gente vai atualizar esse estudo com as métricas aí daqui a alguns meses e vamos complementar o estudo com outras informações. Então não esqueça aí de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, né? E tá a par aí dessas últimas informações que logo mais vão ser liberadas. Então vamos lá para começar aqui com os números, com o estudo, né? Vamos avaliar a nota PageSpeed. Então basicamente a gente jogou esses 100 sites, a homepage desses 100 sites, lembrando que quando a homepage do e-commerce é num subdomínio ou numa subpasta, a gente testou a página específica, né? Ou versão mobile, etc, né? E a média de todas as notas foi 17. O que é muito ruim, né? Então a gente tem que lembrar sempre que uma nota 17 de 100 significa que a gente tirou menos de 2 na prova. Então, como média geral, a média do e-commerce brasileiro para a nota PageSpeed, que não é o Core Web Vitals, né? Core Web Vitals é uma das métricas que compõe aí essa notinha PageSpeed, mas é muito importante avaliar ela, está na média de 17. Só que uma média não representa muitas vezes aí o seu e-commerce ou o seu segmento de uma maneira mais precisa, foi por isso que a gente destrinchou essas informações, né? Então na tabelinha ali de nota do Google PageSpeed, a gente sabe que de 0 até 49 ela é considerada ruim, quando você pega de 50 até 89 é considerada, o Google fala precisa de melhorias, mas a gente chama de satisfatórias, né? E a partir de 90, né, de 90 a 100, são as páginas realmente consideradas boas. E aí provavelmente o que mais me surpreendeu foi a informação que 96% das páginas que nós testamos eram consideradas ruins pelo Google, né? Então às vezes a média tá baixa, mas podia ter muita nota próxima ali de 48, né? Talvez até 49 ou 45, mas não, o que a gente viu foram que tem muitas notas baixas, a gente vai ver aí as melhores colocações e as piores colocações logo mais, mas 96% das páginas testadas foram consideradas ruins pelo Google. Isso é um percentual muito alto. E aí existem dois dados curiosos aqui, né? O primeiro é que as páginas que foram consideradas satisfatórias,
que tem aquela nota intermediária que vai até 89, né? Foram somente 4%. Então elas são a nata aí do e-commerce brasileiro, digamos assim, né? Mas talvez o dado que mais me assustou foi que não existem páginas que nós testamos que foram consideradas boas pelo Google, né? Ou seja, que estão na nota de 90 a 100. E aí é um ponto muito importante que sempre tem algumas discussões envolvidas, né? E talvez a principal delas seja, normalmente quando você tem um e-commerce, você tem algumas circunstâncias, você tem que ter um equilíbrio entre nota e recursos, né? Porque você não consegue colocar um monte de recursos e também conseguir ter uma nota tão alta. Então vale a pena, é um desafio para os e-commerces conseguirem chegar nessa nota. A gente ainda não sabe o quanto que isso vai influenciar no ranking, mas a gente sabe que isso vai influenciar positivamente de alguma maneira, né? Nem que seja um fator muito pequeno, mas vai influenciar. Mas também é muito importante que você analise a nota em número, né? Então, muitas vezes, de 90 a 100 é uma nota que é considerada boa pelo Google, mas se você tiver com uma nota 88, não significa que é um problema. Significa que, no geral, sua nota está muito boa, você está tirando quase 9 na prova aí, né? Então, sempre avalia os caso a caso e não se atenta tanto à tabelinha, né? Do vermelho, amarelo, verdinho e tal. Lógico que se você tiver uma nota 88, é muito mais fácil, né? Poucas coisas vão te impedir aí de você conseguir chegar no 90 e ter uma nota verdinha, bonitinha, para mostrar para todo mundo. E aí vamos lá, continuando nossos estudos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas métricas específicas do Core Web Vitals. A primeira delas é o LCP. E no LCP você tem uma relação que até 2,5 segundos, né, é considerada boa pelo Google. Depois você tem um próximo limiar ali, que é o de 4 segundos, né, que é onde é considerado satisfatório, mas precisa aí de um pouco de melhorias. E a partir disso é considerada ruim. Nesse caso, o que me impressionou é que só teve 1%, ou seja, um site só nesse caso, que conseguiu ter uma métrica LCP considerada boa pelo Google. Todos os outros tiveram notas satisfatórias ou ruins. E aí é muito importante lembrar que 75%, né, teve notas consideradas ruins, ou seja, um percentual muito alto. No caso do LCP, você tem algumas dificuldades ali, principalmente quando você está pensando em imagens. Então a gente sabe que e-commerce costuma ter muitas imagens, às vezes as imagens são pesadas, né? Não precisam ser, mas muitas vezes as imagens são pesadas e não personalizadas para o mobile. E esse primeiro aí conteúdo exibido nessa área crítica, ele acaba sendo um pouco mais demorado. Então você vai ter uma criatividade de layout, mas assim, é muito importante você pensar em outros fatores. A gente vai falar por aqui, como por exemplo, fazer uma otimização de imagem bem feita, personalizar aí seus banners, talvez pro mobile, né, para ficar mais levinho, você não precisa mostrar uma imagem tão grande. Então esse é um problema bem grande. E a gente também tem que lembrar que tem uma questão de renderização, né? Ou seja, existem recursos que impedem a renderização dessa área crítica e vão influenciar negativamente no LCP. Então aí você já tem uma outra questão técnica envolvida, que vai ser a programação, né? Como que estão seus CSS, JavaScript, etc. no seu site, mas é muito importante você avaliar como você consegue melhorar isso. De todas essas métricas, essa que eu considero aí que tem o maior peso na nota final e também na experiência do usuário. Acho que é muito importante você apresentar um resultado rápido para ele, né? Essa primeira imagem ou texto, ou o primeiro bloco visível ali de imagem ou texto para o usuário, porque isso tem uma percepção de velocidade muito boa. Então, às vezes, seu site não carrega tão rápido, mas se o usuário tiver essa percepção de velocidade, é como se carregasse. E aí vamos falar um pouco mais do First Input Delay, né? Abrasileirando aí feed, né? E nesse caso é muito importante lembrar que o feed, que vai medir interação, provavelmente é a segunda impressão que o usuário vai ter do seu site, né? A primeira é o LCP, que ele vai entrar e vai ter essa percepção de quão rápido carrega o seu site, mas o feed é a segunda impressão, ou seja, quando ele tiver uma interação, ele vai ver o quão rápido é essa interação, né? E aqui as métricas foram um pouco melhores. Você já teve 45% dos sites considerados bons pelo Google, né? Isso é muito bacana, é um número muito mais atrativo. E aí você teve 35% considerado aí satisfatório e somente 20% considerado ruim. Então isso é muito bacana. Provavelmente o trabalho que a gente vai ter aí para ajustar LCP, a gente não vai ter aí para ajustar o feed. Isso é muito legal, um dado muito importante, né? E aí vamos para a próxima métrica, que é a Cumulative Layout Shift, ou CLS, né? Para abrasileirando um pouquinho, né? E o que acontece? O CLS, eu acho que é uma métrica muito importante, porque ela impacta muito na experiência do usuário, né? Resumidamente, a gente sabe como funciona, né? Ou seja, você vai tentar clicar num botão, alguma coisa ainda está carregando, acaba jogando o botão para baixo, você clica em outra. Aquilo oferece uma experiência muito ruim. Então essa é uma métrica que eu julgo ser muito importante e assim, não é tão difícil de corrigir como a LCP. Então os e-commerce deveriam prestar um pouco mais de atenção nisso. Mas os dados que a gente encontrou aqui acabam nos preocupando um pouco. Por quê? Porque 78% dos e-commerces acabaram não passando, são considerados ruins pelo Google nessa métrica, né? Isso é um ponto importante, porque acho que o CLS, além de oferecer, é uma métrica para mostrar que oferece uma boa experiência para o usuário, principalmente naquela questão lá do usuário clicar que a gente falou, o botão vai para baixo, para cima,
Mas assim, quando você tem um número ruim aí, isso mostra uma péssima experiência do usuário, né? Então assim, eu fico muito irritado quando eu entro no site e aí eu vou tentar clicar no botão e aparece um anúncio, eu clico no anúncio sem querer. Não sei se isso muitas vezes é proposital ou não, né? A gente sempre fica inculcado que isso pode ser proposital, mas assim, é muito ruim em termos de experiência do usuário. E tem vários sites aí que eu entro que esse tipo de coisa acontece que eu não volto mais. Então essa é uma preocupação, acho que é muito importante a gente estar sempre olhando muito de perto essa métrica em específico. E agora a gente vai dar uma olhadinha para ver quais foram os e-commerce que melhor e pior se saíram na nota PageSpeed, que também corresponde a uma parte do Core Web Vitals. E aí eu acho um ponto super importante para a gente deixar claro aqui, é que tem muita gente que vai ficar assustada, né, com as notas baixas, principalmente você entra no seu e-commerce e vê uma nota muito baixa, mas você tem que lembrar que essas métricas do Google são novas métricas que o Google acabou incorporando, tá dando um tempo para que vocês ajustem isso no e-commerce, né? Então assim, não é um problema talvez hoje ter uma nota baixa. É recomendado que você melhore sua nota para auxiliar a experiência do usuário. Mas em algum momento, e a gente sabe que até maio, o Google vai incorporar isso nos fatores de posicionamento, aí sim é muito mais importante que vocês consigam melhorar essas notas, tá? E aí quando a gente fala em fatores de posicionamento, muita gente acha que talvez o ranking vai despencar, o ranking vai subir muito se tiver uma nota boa, né? Então sempre lembra que esse é um dos diversos fatores de posicionamento. Então eu não imagino que isso vai ser um baque muito grande. Mas assim, tudo que a gente faz em otimização de sites, basicamente é tirar a leite de pedra. Então você tem que fazer pouquinho por pouquinho e cada um, né, tem que contribuir no todo. Então lembra, se você tem um e-commerce, principalmente um dos grandes e-commerce aí no Brasil, é muito importante que você otimize todos esses pontos, principalmente a sua nota Google PageSpeed Insights e o Core Web Vitals. E vamos ver o nosso top 5, né? E a campeã foi a Amazon, né? Talvez um resultado esperado aí por muita gente. A Amazon é que está tendo a melhor nota aí no PageSpeed Insights, principalmente aí quando a gente está avaliando sua homepage, né? Mas agora a gente tem que deixar claro o seguinte, tem outros competidores que estão muito próximos, principalmente ali o AliExpress, tem uma nota muito próxima e a gente viu que essas notas melhoraram. Então a competição não para, né? Tipo, os concorrentes estão andando e isso aí pode mudar aí nos próximos estudos, nas próximas avaliações que a gente vai fazer. E aí você também tem Mercado Livre, Apple e Elo7 como as principais, as melhores notas que a gente encontrou no nosso estudo. Uma curiosidade, tirando a Apple, que praticamente todos os outros são marketplaces, né? Então isso mostra o quanto que às vezes um marketplace, ele tem a grande preocupação em criar regras de negócio e ter uma plataforma muito boa, muito centrada aí na experiência do usuário e deixar, né, os usuários acabarem fazendo a negociação, comprando e vendendo produtos. Talvez o e-commerce às vezes acaba tendo mais preocupação em tirar foto, em fazer descrição, cadastro, integração, tem uma série de coisas envolvidas que talvez o marketplace pense nisso. Ou por outro lado, né, a gente nunca sabe aquela relação ovo a galinha, né? O marketplace ganha tanto dinheiro que muitas vezes ele tem como investir mais nesse ponto das plataformas. E aí a gente também ia fazer, assim como os 5 melhores, colocar os 5 piores, mas a gente viu que os piores, eles têm notas muito baixas e muito próximas, né? Todas abaixo de 5. Então a gente pegou todos os e-commerces que tinham nota abaixo de 5 aí nos nossos testes e acabamos colocando aqui para vocês darem uma avaliada. Os e-commerces que a gente encontrou nesse posicionamento, e aí vai Rap, C&A, Tricai, Época, Prata Fina, Mobile, Óticas Carol, Natura, tá? Zema, da Fit e Época Cosméticos. Da Fit realmente me impressionou, não imaginava isso da Fit, acho que eles têm uma equipe de tecnologia incrível, não sei porque essa métrica está tão baixa, talvez possa ter sido até alguma falha de testes, a gente fez os testes várias vezes aí, mas é muito importante o pessoal aí conseguir identificar o que está acontecendo. No caso da Época, eu acho que foi incrível, porque a gente refez os testes várias vezes, né, e a gente teve uma nota 0, acho que ninguém teve nota 0, a Época foi a única que teve, e isso é um fator realmente de preocupação, porque quando você tem uma nota muito baixa, para qualquer um desses, é muito mais difícil em termos de tecnologia você chegar com uma nota satisfatória, né? Às vezes tem um e-commerce que está com uma nota 35, é mais fácil para ele passar de 50, né? Mas uma nota 0, uma nota 1 é muito preocupante. E aí talvez um ponto muito importante aqui para lembrar é que muita gente também está falando, não, mas ainda tem tempo, tá tranquilo, é até maio. Mas gente, em termos de tecnologia, quando você tem uma nota muito baixa, você tem muita coisa para fazer na plataforma em termos de programação, em termos de servidor e uma série de questões. Então muitas vezes esse tempo que pode ser grande para um e-commerce que está com uma nota muito boa e precisa melhorar uma ou duas coisas, muitas vezes esse tempo é muito pequeno aí para um e-commerce que está com uma nota muito baixa. Você precisa de mais meses aí para conseguir arrumar e ajustar esses diversos pontos e ter uma nota um pouco melhor. Então vamos lá, vamos falar dos principais problemas que a gente encontrou, né? Lógico, cada e-commerce tem um tipo de problema para conseguir resolver, tem oportunidades para conseguir resolver, mas numa visão geral, o que a gente encontrou? Talvez o principal que me chama mais atenção é sobre imagens, né? Então a gente tem visto muitas imagens que não estão sendo otimizadas, ou seja, imagens pesadíssimas.
as imagens não foram otimizadas nem em tamanho, então muitas vezes você tem a versão mobile do site que está oferecendo um banner enorme, ou seja, pesado e ainda com dimensões muito grandes, tá? Em alguns casos as dimensões não estão explícitas aí no HTML, então você tem um problema depois ali de CLS, tem toda uma dificuldade, é muito importante fazer isso. E a gente não reparou a utilização correta de lazy load, tá? Muitos sites ainda não utilizam lazy load. E aí se você pegar homepage que tem muitas imagens, isso é importante, né, para você ter um carregamento lento das imagens, mas se você não utiliza o lazy load no seu site, principalmente nas páginas de categoria, isso vai ser um problema para você. Então imagina que você tem uma quantidade muito grande ali de produtos sendo exibido na sua categoria, você está carregando todas as imagens de uma vez. Então é importante que você aplique o lazy load, principalmente aí na sua página de categorias e na homepage. Dois pontos também que me chamaram a atenção, mas que sempre tem que ter o bom senso, né, de avaliar o quanto que é possível ou não ajustar isso, é o impacto de códigos de terceiro e o JavaScript demorando muito para carregar, né? Então é lógico, vocês vão ter que avaliar a quantidade de recursos e a sua notinha PageSpeed Core Web Vitals para ver o que dá para fazer. É um trade-off, né? Muitas vezes você não quer abrir mão de algumas coisas ou não pode abrir mão de algumas coisas, então tudo bem, você sabe que você vai ter uma perda ali de nota PageSpeed. Mas é importante que você saiba disso e você tome a decisão mais correta para o seu negócio. E aí tem dois pontos aí que me chamaram muita atenção, porque eles têm um peso grande aí, eles influenciam em diversas questões, né? Que é eliminar recursos que impedem a renderização. Então diversos e-commerce aí tem recursos que acabam impedindo a renderização da área crítica, né? Isso influencia também em LCPs, tem outras questões envolvidas. Então é muito importante vocês lembrarem que quando vocês têm ali toda a parte de programação do seu site, né? O CSS, etc., é importante vocês validarem essas informações. Será que o CSS está todo unificado? Será que eu consigo deixar uma parte inline? E de uma maneira bem simples e objetiva, você precisa lembrar que a área crítica, né, que é o antigo acima da dobra, né, mas no celular, você tem que lembrar que a área crítica deveria ser visualizada primeiro, né, e dar uma preferência principalmente ao LCP. Então, o que dá para fazer para você conseguir exibir essa parte antes e o restante depois? Porque visualmente o usuário entra e ele demora até descer um pouquinho, né, para a página. Ele vai ver o que está escrito lá na área crítica, né? Então esse ponto é muito importante. E a política de cachê também me chamou muita atenção, porque eu acho que não teve um site que a gente entrou que tinha 100% da política de cachê eficiente, né? E na verdade tinham muitos sites que tinham uma política de cachê muito ruim. A gente acabou visualizando ali sites que tinham ícones no rodapé ou até o logotipo que tinham política de cachê de um dia. E assim, não faz sentido nenhum. Esses grandes e-commerce não trocam o logotipo aí todo dia, né? Então é muito importante você oferecer uma política de cachê eficiente aí para o seu usuário, principalmente porque vai impactar na recompra dele, né? Os grandes e-commerces têm uma grande taxa de recompra, os usuários costumam retornar nesses sites e a recompra, ou seja, quando o usuário volta no seu site de novo, ele acaba carregando seu site mais rápido e ele tem uma experiência muito melhor. Então é muito importante, acho que aí, revisar sempre a política de cachê de todos os recursos que vocês têm nos sites. Dito tudo isso, acho que é muito importante tirar algumas conclusões, né? A primeira delas é que hoje tem muita gente, muito e-commerce que estão com notas muito ruins, e isso não é um problema, porque são métricas novas que você vai precisar se adequar. Então, assim, se até mais você não conseguir, aí realmente pode ser um problema, né? Mas acho que o principal ponto aqui é que quando todo mundo está ruim, você talvez consiga um diferencial ali se você conseguir melhorar bem as suas notas. Muita gente está falando, mas o Core Web Vitals é somente um sinal dentre vários outros. Sim, perfeito, mas ele é um sinal. Então imagina que o seu e-commerce ele esteja competindo ali de forma muito próxima com outra, né? Ou seja, todos os sinais são muito próximos. Se você conseguir melhorar um sinalzinho, essa é a chance talvez de você passar de uma segunda colocação por uma primeira colocação de alto volume, que a gente sabe que isso impacta bastante aí, não só em sessões, mas também em conversão. Eu espero que vocês tenham gostado aí do estudo, dos números, das informações que a gente passou para vocês. A gente vai atualizar esse estudo em breve. A ideia é atualizar esse estudo aí quando virar o Core Web Vitals, ou seja, ele já virar fator de posicionamento em maio. Vamos descobrir aí quem fez a lição de casa e quem que não fez, né? E aproveita, dá uma curtida no vídeo aí para fortalecer o canal. E se você quiser acompanhar os próximos vídeos, também não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. É isso aí.